Paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Pai. Peço perdão pelo atraso, mas todavia deixei reportado no Facebook para que pudessem ver. E aqui estamos nós no dia de hoje, mais uma vez, para a palavra do Senhor. Amém? Entramos então agora em louvor e adoração, para não roubarmos mais tempo e irmos direto à palavra do Senhor. Mas desde então podem começar a abrir no livro de Daniel. Daniel, no capítulo número 2. Enquanto isso, louvaremos ao Senhor. Aleluia. A paz, meu irmão. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde o amor se altera o espírito. Há um lugar de
Vamos então, conforme havia dito, abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo número 2, a partir do versículo número 24. Daniel, capítulo 2, verso 24. Daniel, capítulo 2, verso 24. Amém? Aleluia. Vamos então iniciar a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Então, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não executa os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode ser ou pode dizer ao rei o significado do sonho. E o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que eu vi no sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecera nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Amém? As seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram parte de ferro e parte em barro. Enquanto tu estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi este sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Amém? Aleluia. Oremos então, meus irmãos. Pai, te damos graça a Deus. Graças te damos por chegarmos até aqui em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu carinho e por tudo que tens feito nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado também por nos dar o sopro da vida e a oportunidade de respirar mais uma vez, ó Pai. Deus, pedimos agora, eu peço em particular que tu me enchas, direciones para que eu narre a tua palavra ao teu povo. Que o teu Espírito Santo habite em mim e que de tal forma eu seja verdadeiro e em verdade explique tudo aquilo que o teu povo deseja ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Aleluia. Então, vemos aqui que Daniel pega e ele, conforme já havíamos falado,
no domingo, quando tivemos a falar sobre Daniel, ele pega e interpreta o sonho de Nabucodonosor. Amém? E quando ele pega, faz essa interpretação, ele é testado por Nabucodonosor. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele pega e ele não revela o seu sonho a Daniel. Ele espera que Daniel o diga qual foi o sonho e a visão que ele teve. E assim então, Daniel, cheio do Espírito de Deus, pega e mostra o sonho que teve. E aí ele vai descrevendo. Ele descreve uma estátua que Nabucodonosor tinha sonhado. Estátua essa, a cabeça era de ouro, os peitos o peito e os braços eram de prata, da mesma forma a barriga e as costas de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro, e no final vinha uma pedra que se soltava e atingia, esmagava tudo. Amém, amados? E então, cada coisa que aqui foi referida tem o seu significado específico. E se lembrarem e forem olhar novamente no versículo, deixa eu olhar aqui, no versículo 28, ele diz que são as coisas que haveriam de acontecer nos últimos dias. Então, quando ele se refere aqui a últimos dias, não significava que eram uns dias contados, não, mas que seria um tempo para frente, aonde Nabucodonosor estava a ter uma visão do que aconteceria com a sua terra, com a sua pátria e com o mundo em si posterior a ele. Amém? E então a visão dele baseava-se e focava-se nisso. Amém? E então, se formos aqui a olhar e a dar continuidade em Daniel 36, Daniel diz que irá dar a revelação. E ele começa por dizer: foi esse sonho e nós interpretaremos para o rei. Tu, ó rei e rei de reis, o Deus dos céus, concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos, e tu és a cabeça de ouro. E então, Daniel pega e descreve naquele momento que o Império Babilônico era a cabeça de ouro que Nabucodonosor tinha sonhado. E vamos entender que tudo isso vai dar o desfecho nos últimos tempos verdadeiramente. E tudo isso vai dar o desfecho no Apocalipse. E então, olhando para isso e vendo que tudo começa ali na época do ano 605 a.C. e vai até os dias, ou vem até os dias de hoje, podemos contabilizar e olhar que a cabeça de ouro ela simbolizava o Império Babilônico. Esse império que teve duração de mais ou menos 70 anos. Amém? Aonde inicia no ano 605 a.C. e ele encerra tomando a posse então o outro império no ano de 535 a.C. E aí Daniel segue dizendo: depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá o terceiro reino. Mas vamos lá parar um pouquinho. Daniel já pega e ele começa a descrever que todos aqueles braços e pernas e membros que foram ali descritos simbolizavam reinos. E é isso que nós entendemos. Quando ele pega e demonstra que a cabeça de ouro estava exatamente a simbolizar o Império Babilônico, em seguida ele narra a situação e depois diz que vem o segundo reino um pouco inferior que o dele, mas irá controlar. E este segundo reino
passou sim por nós e foi o reino do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, lembram-se da história de Esther? Exatamente. O Império Medo-Persa, ele pega e vai narrar lá também aquela situação, está envolvido naquela história de Esther, de Mardoqueu e por aí em diante. Amém? Então, isto é o que simboliza o segundo reino, o segundo império. E esse segundo império, ele prevalece de 535 a.C. até 331 a.C. Amém? Então foquemos. Primeiro ponto, o Império Babilônico, que teve a duração lá da época do cativeiro de 70 anos. E depois vem o Império Persa, Medo-Persa, amém? Que dá a volta e também presencia aquela situação de Esther, Mardoqueu e por aí fora. Amém? Paz do Senhor, minha irmã. Então, aí damos seguimento para o terceiro reino. Seguindo para o terceiro reino, seguindo para o terceiro reino, vemos que aqui está no terceiro reino. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Amém? O reino de bronze governará toda a terra. Qual foi o reino que governou toda a terra? Primeiramente, foi a Grécia. A Grécia, ela pegou e governou a terra toda dentre 331 a.C. até o ano de 146 a.C. E assim então houve o seguimento da situação, e aí o reino estava a passar pelas mãos do terceiro império. Império este que foi extremamente prejudicial também para o povo e a terra em si, porque era pessoal de guerra e que não se baixava e não fazia questão nenhuma de seguir e adorar a Deus. Então foi uma batalha que foi tida e foi levada por eles. Mas todavia a palavra do Senhor prevalece e prevaleceu. Amém? Aleluia. Então, seguindo isso, o escritor aqui, ele narra-nos que finalmente houve um quarto reino. O reino que estava simbolizado como sendo as pernas, e as pernas tinham formato de ferro, ou elas eram cobertas por ferro. E no entanto, este ferro simbolizava o Império Romano. Amém? E esse Império Romano que pegou e foi o responsável então, juntamente com os fariseus, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Então, temos aqui 4 reinos descritos, 4 impérios descritos, 4 partes da estátua narrada no sonho de Nabucodonosor descritos. E aí então vem o quinto elemento. E o quinto elemento são os pés. E a Bíblia diz-nos que os pés, ele estava dividido, uma parte era ferro e outra parte era barro. Amém? Mas vamos olhar o que está aqui escrito na palavra. Finalmente haverá um quarto reino, conforme falamos, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Assim foi o Império Romano. Ele quebrou e destruiu tudo. E deixava tudo para todo mundo ver o quão poderoso foi ou era o Império Romano. Tanto é que eles tinham a situação ou a cultura da crucificação, e eles ali tinham uma via que chamava-se a Via Ápia, que é onde eles gostavam de pegar e encher durante a avenida toda, percorrer a avenida toda com pessoas crucificadas. E é assim que o Império Romano fazia e tratava quem condenava.
Amém? Então, o Império Romano, quando ele surge, ele pega e destrói tudo. Destrói todos, tudo aquilo em que ele toca, ele destrói. E vemos bem isso, sabendo e lembrando do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, quando humildemente foi transgredido, transpassado. Humildemente ali estava por nós. E ainda assim, os próprios religiosos, fariseus, pegaram e apontaram o dedo para Jesus, não sabendo eles quem ele era. Eu creio até que em algum momento eles sabiam sim, mas já não tinham como voltar atrás por causa do orgulho, por causa do coração mau. Mas Deus quer que nós tenhamos o coração diferente. Amém? Continuemos então aqui na palavra. Versículo 41. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhais visto ferro misturado com barro. Esse quinto reino que aqui mostra é nada mais nada menos que a Europa dividida, o mundo dividido. E essa era que sai desde 146 antes de Cristo, que sai de 476 depois de Cristo, que é onde pega e reduz o impacto do Império Romano até os dias de hoje. Amém? Até os dias de hoje. Porque o Império Romano, ele dura mais de 500 anos. Ele dura de 146 a.C. até a data de 476 a.C. E aí então encerra-se a era do Império Romano e aí abre a era dos pés, com os dedos de ferro e de barro, ou seja, do reino dividido conforme nos narra aqui Daniel. E este reino dividido não é nada mais, nada menos do que o que nós vivemos hoje. As culturas divididas, o achismo dividido, as convicções divididas, os achismos divididos e tudo aquilo que nós conhecemos como mundo, hoje é completamente dividido. Amém? E então, a Bíblia diz aqui que no versículo 43, e como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isto significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Amém? Então, nós vemos hoje, nos últimos tempos, nos últimos dias, já não é ligado àquela situação da cultura, de que o angolano só pode casar com o angolano, o brasileiro só casa com o brasileiro, o português só casa com o português. Não! Hoje em dia há uma mistura normal. E essa mistura também há a mistura política. E há que haver alguma cautela quando envolvem essas misturas políticas. E nós vemos isso, o que o mundo está a passar hoje. Vemos o mundo a passar por uma pandemia, com, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde a pegar e a defender um ponto e de repente muda o seu conceito e novamente muda a sua posição. Muitas das vezes dá a entender que eles estão favoráveis a uma confusão. Outras das vezes parece que eles mesmos estão confusos. Mas, todavia, o Senhor nos alerta sobre tais coisas. Nos alerta sobre as divisões. Vemos que os Estados Unidos da América acabou de sair do tratado. Já não faz parte dessa situação. E assim, o mundo que nós conhecemos como mundo, que está colocado neste quinto império, ou neste quinto reino, está se dividindo e distanciando cada vez mais. Amém?
E se nós formos olhar uma particularidade, se voltarmos um pouquinho para trás e olharmos para Roma, Roma tinha dois tipos de poder. Roma teve o poder político nas suas mãos e depois, com a conversão do imperador Constantino e todas as outras situações, além da questão dos fariseus, Roma deteve o poder religioso também em sua mão. Amém? Mas todavia, o Senhor é Deus. E Ele traz à tona, Ele revela, Ele mostra, Ele purifica e Ele santifica aqueles que nele esperam. Amém? Dando isso um seguimento, olhamos também para aqui a situação da mistura da Europa. Da Europa e do resto do mundo, as divisões que nós temos hoje, conforme havia falado. Aqui no verso 44, o escritor diz-nos o seguinte: na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Será que isso faz lembrar alguma coisa? Será que a situação narrada aqui por Deus, pela boca de Daniel, que nesse tempo será instaurado um reino sem fim? Aonde está o reino sem fim? Quem irá instaurar o reino sem fim? Para quem seguiu as nossas palavras, lembre-se que nós falamos sobre a parte toda do Apocalipse. E nós falamos sobre a grande tribulação, da batalha final. Falamos também sobre a batalha no vale de Armagedon. Amém? Então, lembrem-se que Jesus vem e instaura o milênio, seguido então depois de um reino sem fim. Então, entendam o que a Escritura tenta nos mostrar. Quando nós olhamos e vemos o padrão disso tudo, do sonho de Nabucodonosor, ele foi usado para pegar e dar uma revelação que ele próprio desconhecia e procurava entendimento sobre a sua época até os dias do fim. E Daniel foi abençoado e usado por Deus para pegar e trazer-nos esta palavra, esta notícia, este direcionamento. Amém? Então, olhando para isso, olhem lá na palavra de Deus, fala que a sétima coisa a cair é a pedra. A pedra que é lançada sem ninguém empurrar ou sem ninguém segurar. E essa pedra é nada mais, nada menos do que a ação divina. Esta pedra simboliza a ação divina, simboliza o Deus que nós conhecemos, que está nos céus. Que Ele virá e Ele irá instaurar o seu reino aqui para sempre. Amém? Vejamos então que aqui no versículo 44 ainda, vou repetir, ele diz que na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Amém? Automaticamente, lembrem-se que Deus irá arrebatar a sua igreja. Deus irá pegar e irá permitir que aqueles que aqui estiverem e seguirem o caminho do mal serão repreendidos por Deus, serão deixados para trás, irão passar por grandes tribulações. No final, irá ter a batalha e Deus irá esmagar a terra com os selos, com os ais, com as trombetas. E tudo isso é a pedra que vem.
E se quiser um quesito de pedra mais física, lembrem-se ainda da situação da estrela que cai dos céus. Amém? Então, tudo isso é uma revelação apocalíptica antes mesmo do apóstolo João pegar e ter a visão que Deus o deu sobre os últimos dias. Todavia, já Daniel teria visto alguma coisa, teria narrado e interpretado alguma coisa. Amém? E então, aqui diz que o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Amém? O sonho de Deus, aliás, o sonho de Nabucodonosor era verdadeiro. E a interpretação que Daniel o dera era fiel. Por quê? Porque aquela interpretação não vinha dele, mas vinha do Espírito de Deus que estava com ele naquele momento, que o guiou, que o deu revelação e entendimento de tais coisas futuras que viriam a acontecer. Amém? Aleluia. Então, louvamos a Deus porque Ele é maravilhoso. Ele honra o seu filho aonde quer que seja. Assim como Ele pegou e honrou Daniel, se nós estivermos com Ele, também Ele nos honrará. Lembrem-se que Daniel foi exilado, Daniel pegou e ainda assim serviu ao rei. Ele serviu ao rei. Amém? E vamos ver o que continua dizendo aqui no capítulo número 46. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Por quê? Porque ele nada tinha dúvida das palavras de Daniel. Porque não havia ninguém, não houve ninguém naquele reino que conseguisse interpretar o seu sonho. Mas todavia, Daniel, mesmo sem ouvir o sonho, pega e interpreta com base no Espírito de Deus. Amém? Versículo 47. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Amém? Aleluia, glória a Deus por esse Deus maravilhoso. Deus pega e Ele honra os seus. Ele honra os seus filhos. Vejam que os 4 saem da terra de Judá exilados. E no momento certo, Deus pega, exalta-os e coloca-os na vida da família real. Em tronos reais também, com cargos reais. Cargo de governante para Daniel e de administradores para os seus amigos. Então, não esqueçam, meus irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Aleluia, glória a Deus. Entramos então para o nosso tempo de louvor e adoração ao Senhor. E vamos agora pegar e colocar opiniões ou perguntas. E caso não haja, assim então encerraremos o nosso devocional de hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É o tempo que nós vivemos hoje. A estátua já havia revelado a Daniel tudo aquilo que iria acontecer no futuro.
Aleluia, glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Uma pergunta: pode falar um bocado mais sobre a adoração das estátuas, porque prevalece até hoje? Amém. A palavra de Deus nos mostra que existem sim ainda estátuas, que adoração a estátuas e a objetos que prevalece até hoje, mas todavia o Senhor abomina tais coisas. E se formos olhar, ontem nós lemos o livro de Levíticos, capítulo 19, só que lemos o versículo 16 em diante. Se voltarmos um pouquinho para o versículo 4, ali está narrado, está escrito: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês estátuas ou deuses de metal, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus nunca pediu para que fizessem uma forma física dele para meio da adoração. Mas as pessoas, todavia, por causa das culturas estrangeiras, das culturas pagãs, as pessoas foram se acostumando a tais práticas, o que Deus abomina e sempre abominou. Amém? Uma das vezes, acredito que já trouxemos aqui a palavra de Isaías 42:8, que diz que Deus não dará a outro ou a outra imagem e nem
a outra escultura o seu poder e o seu louvor, muito menos a sua honra, porque Deus não divide honra com ninguém. Então, tendo em base isso, existem, muitas das vezes nós ficamos naquela, não, vamos orar, vamos interceder para alguém, principalmente do ponto, muitas das vezes queremos orar, e isso normalmente algumas igrejas fazem, orar para Maria, orar para José como intermédio de frente a uma estátua. Deus não está a pedir isso. Deus quer que nós oremos diretamente para Ele. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra, Jesus nos mostra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, nenhuma petição nossa chega aos ouvidos e aceitação do Pai se não for através de Jesus. Então, não devemos nós pegar e orar de frente a estátuas. Não devemos nós pegar e fazer vãs repetições. Tudo isso é cultural. Tudo isso foi trazido por deuses pagãos e foi acoplado à cultura cristã. Amém? Houve uma mistura de tais coisas que verdadeiramente prevalecem até hoje. Mas Deus, Ele abomina tais coisas. Abomina tais coisas. 1 Coríntios 10 diz: fujam da idolatria. Fujam da idolatria. E a adoração às estátuas é idolatria, meus irmãos. E a idolatria é um dos piores pecados. É um dos pecados também que Deus abomina. Lembrem-se, lá no livro de Apocalipse, que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Nem os idólatras, nem os cães, nem os mentirosos. Nenhum desses irão entrar para o reino dos céus. Então, a palavra de Deus mostra-nos que quem pega e adora imagens e esculturas, ou então, em outros termos, estátuas, automaticamente está contra a palavra e a vontade de Deus. Porque Deus diz: lembrem-se de mim. Jesus pega e ele manda os discípulos lá no livro de Coríntios, durante o momento da ceia, para que partam o pão e tomem o cálice para que se lembrem dele. Ele fala: fazei isto em memória de mim. E ele nunca disse: façam esculturas em memória de mim. Ele nunca disse isso. Pelo contrário, Deus, já desde a época do Gênesis, ele vem alertando que ele é contra a idolatria, que ele é contra imagens e esculturas. Lembram-se da história de Raquel? Uma das mulheres de Jacó, a mãe de José e de Benjamim. Raquel pega e automaticamente ela tinha uma estátua guardada dos deuses de seu pai Labão. E então aquilo causou ou gerou uma grande confusão. Labão pega, e quando Raquel foge com Jacó, e Leia, outra esposa de Jacó e irmã de Raquel, automaticamente Labão pega e vai atrás delas. Ou melhor, vai atrás deles. E nesse contexto, Labão estava a usar como subterfúgio a sua estátua ou seu ídolo que tinha sido roubado. E lembram-se quais foram as palavras de Jacó quando ele foi acusado? Ele negou, porque ele diz que o Deus dele não permite que se faça isso. E Jacó pega e diz: maldito aquele que roubou essa estátua, que tem essa estátua em posse. Jacó amaldiçoa aquele que tem a estátua. Amém? Então, Deus pega, ele é contra esta situação. Mas, infelizmente, o povo pega e continua a olhar para as estátuas, a fazer orações às estátuas. E Deus não mostra nada disso. E por que tais coisas acontecem? Por que prevalece até hoje? Porque o meu povo, conforme diz Oséias, perece por falta de conhecimento. E por que há falta de conhecimento? Oséias continua dizendo: porque rejeitou conhecimento.
Amém? Só abrir aqui o livro de Oséias, capítulo 4, e vamos olhar para o versículo 6. E assim diz a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. O que é que Deus está a dizer? Eu peguei e eu vos amei, eu vos amo e vos dei todas as instruções, dei-vos todos os caminhos, mas vocês rejeitaram a minha palavra, o meu caminho, a minha direção, o meu conhecimento, e fazem-se passar por líderes religiosos. Amém? E então eu não permitirei que sejas sacerdote diante de mim, diz o Senhor, porque ele irá rejeitar aquele que é idólatra. Por quê? Porque adora as estátuas. Amém? E aqui está: visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Qual é a lei de Deus? Vamos lá ver. No livro de Êxodos. Livro de Êxodos. Livro de Deuteronômio. Ou Êxodo 20. Tanto um como o outro tem a mesma palavra. Amém? E aqui está, Êxodo 20, capítulo 4. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ponto. Daqui para frente é para as pessoas entenderem bem. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Amém? Não farás nenhuma coisa e nem outra. Porque eu sou o Deus verdadeiro. E vocês rejeitam o conhecimento, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Se assim o quiser, amanhã eu pego e entramos para essa palavra, para esse foco mais profundamente. Porque a Bíblia, ela tem várias referências que nos mostram que Deus é contra a adoração das estátuas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Continuamos então a louvar o Senhor. E caso não haja perguntas para hoje, ou se a pergunta for direcionada para as estátuas, amanhã então daremos seguimento a este assunto. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Deus. Amém? Aleluia. Chegamos então ao fim do nosso devocional de hoje. Mas amanhã voltamos sem falta. E amanhã no horário normal, 19 horas. E aí então iremos abordar a palavra do Senhor. E conforme aqui mencionei, teremos o tema das estátuas, da idolatria, daquilo que Deus não ama, daquilo que Deus abomina, e com suas referências para tal. Amém? Vamos então orar agora para encerrarmos o nosso devocional, para que o Pai se agrade de nós e nós tenhamos comunhão com Ele em todo o tempo. Em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, louvamos a Ti por mais um momento que permitiste que aqui estivéssemos juntamente contigo, louvando e adorando a Ti, tendo esclarecimento da Tua Palavra pelas Tuas Sagradas Escrituras, ó Pai. Agradecemos pelo dom e o conhecimento que Tu nos tens dado a cada dia, Pai, a cada hora, a cada minuto, principalmente nos momentos em que estamos aqui reunidos, ó Pai, em prol da Tua presença e da Tua Palavra, pois agradecemos a Ti, ó Pai, porque temos crescido em Ti. Temos verdadeiramente nos dedicado e cada vez mais entendido a Tua Palavra, os Teus preceitos e os Teus propósitos, ó Pai. Continua a guiar, ó Deus, te peço e te pedimos em nome de Jesus. Guia-nos, ó Pai, não nos deixes. Guia-nos e mostra-nos o Teu caminho, a Tua Palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Fiquem em paz então, amados irmãos. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui, sem o atraso de hoje. Peço desculpa mais uma vez. 19 horas estaremos aqui pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fiquem em paz, que o Senhor pegue e guie o nosso dia de hoje, a nossa noite, para que o louvemos e Ele ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.